vem assim, né? Ela não vem própria sobre o desvio de recursos e tal. As pessoas dizem, olha, é muito dinheiro para o tapa-buraco e a cidade é um horror com essa aplicação indevida. Técnicos nos dizem, olha, a empresa joga o piche lá de cima e o calor não pode sofrer alteração. Eles falam que o serviço é mal executado. Isso, mas quando nós nos aproximamos dessa questão, e eu acho que é isso que me interessa vir tratar aqui no Ministério Público, não é um problema da qualidade do serviço meramente. Isso que eu quero dizer em depoimento, faço questão, isso na verdade eu estava produzindo e ainda não terminei uma denúncia para trazer aqui ao Ministério Público sobre essa questão, mas o problema que nós verificamos é o seguinte: nós recebemos os contratos que estão em vigência nos últimos 5 anos. São em torno de 34 contratos. Desses 34 contratos estão distribuídos entre 14 empresas, 12 ou 14, não estou muito certa nesse momento. Essas empresas, algumas são do grupo do João Amorim, né, e outras empresas é dito lá que é obtido da licitação através desse conluio, desse favorecimento para entrar nessa rede de fornecimento para a prefeitura. O João Amorim que seria o comandante dessa rede. Ele é tido como um líder na organização desse serviço de tapa-buraco e também cascalhamento. Sim. E o que ocorre do que nós apuramos? Só entra quem tem a bênção dele. Só consegue entrar... Isso é o que se fala. Bem, desses 5 anos nós pegamos todos os contratos. Distribuímos entre mim, o vereador Alex, a vereadora Thaís, o vereador Ayrton, o vereador Chadid, o vereador Cazuza e o vereador Paulo Pedra, a análise desse volume de documentos, porque é bastante, né? Muita coisa. Então, eu fiquei com algumas empresas, o Paulo Pedra com outras, o Alex e tal. Todas as empresas analisadas por todos nós tinham o mesmo procedimento, ou seja, o fiscal que faz a fiscalização da execução desses serviços é apenas um, que é o Silvio Sesco, né? Sempre o mesmo fiscal. Raramente outra pessoa assina a medição. Inclusive a gente vasculhou 5 anos, encontramos contratos com assinatura dele ininterrupta, sem inclusive férias. Né? Inclusive Talvez, em períodos em que ele estava de férias, ele assinou a medição. Eu não posso afirmar, porque eu não tenho as férias dele, mas a gente pode dizer que ele é o fiscal que assina todas as medições. Sim. Né? Embora a gente tenha uma afetividade até com ele, viu? Porque ele é uma pessoa assim, histórica aqui em Campo Grande e tal. Mas a verdade é que nós encontramos em todos os contratos o mesmo fiscal. E mais grave, eu posso mandar isso aqui para vocês, todos os volumes, eu tenho lá, podia ter trazido se eu soubesse que era exatamente isso. Mas você percebe que a ordem de serviço é dada, passa 30 dias, a medição é feita, é assinada exclusivamente por esse fiscal e há espaço para mais 2 outros fiscais, mas nunca assinam. A medição é mandada para a empresa faz a nota fiscal e é imediatamente pago, feito o pagamento. É sempre o mesmo serviço, é fornecimento daquele CBUQ, que é uma sigla, né, do tipo do cimento aquecido lá para CBUQ do asfalto. Do asfalto, vamos dizer. É o fornecimento desse material e a prestação do serviço. O fornecimento do material sempre está em toneladas e a realização do serviço sempre está em metros quadrados. Mas você percebe que é uma rotina. Agora, nós tivemos informações que desse conjunto de valor, desse total de valores que é pago mensalmente para o serviço de tapa-buraco, isso é mais ou menos em torno de 6 milhões de reais. A metade é executada e a outra metade não é executada. E vai mesmo para sustentar esse esquema de repetição de eleições e de favorecimentos e tal em várias situações. Então cerca de metade do que é gasto é desviado. A gente não tem como provar, isso é um trabalho que vocês têm que fazer, não é? Que tem que nos ajudar. Nós tentamos montar uma CPI para trazer elementos. Como essa informação chegou para a senhora? Olha, isso são funcionários lá da própria prefeitura. Da própria CEINTRA. São funcionários que passaram pela prefeitura em outro tempo, a tempo recente, a tempo mais antigo. São pessoas que nos dizem com a maior clareza, olha,
eles dividiram a cidade em lotes físicos, onde esses lotes foram licitados para as empresas, e há um rodízio que a empresa faz o serviço ou faz a emissão da nota. Alguns fazem o serviço, outros emitem a nota. Quer dizer, todos emitem notas e todos fazem o serviço. É isso, é uma alternância, né, como se diz, um revezamento, não é? Da empresa executora, ela também executa, mas ela também dá nota fria. Isso é afirmado assim como um esquema já consolidado, né, que cresceu muito no último período, no período do Gilmar Olarte, assim, um pouco que saltou aos olhos e tal, mas que isso vem sendo montado já há muitos anos, inclusive no período do próprio André Cucinelli, depois no período do Nelson se consolidou. E isso é um sistema que eles pensaram, né, que tem baixa fiscalização, porque os recursos são próprios da prefeitura. Existem, quando os recursos são federais ou de bancos internacionais, existe a fiscalização uma muito maior. Fiscalização maior, tem vários níveis de fiscalização. Como o recurso é próprio da prefeitura, né, é mais fácil, quem manda fazer o nível de fiscalização é a própria prefeitura e o seu itinerário e tal. Então, o que a gente percebe é um baixíssimo trabalho de fiscalização. Então, assim, o que nos dá a impressão de que isso que vem denunciando é verdadeiro? Porque não tem um sistema de fiscalização adequado, né? O próprio contrato, e nós dissemos isso na audiência para o secretário, secretário, se a gente fizer uma análise fria aqui do contrato e dos documentos juntados nos processos de prestação de serviço, nós vamos verificar que o contrato diz que a prestação de serviço será verificada mediante a fiscalização de uma comissão. E não é uma comissão, é um só servidor, né? Então, assim, nós podemos anular todos os pagamentos, assim, a rigor, né? Chegaram a conversar com esse fiscal, com o Silvio Sesco? Não, sobre isso não. A senhora sabe, não, pessoalmente não. A senhora sabe se ele chegava a acompanhar em loco, pelo menos a execução? Eu acho difícil que isso ocorra, né? Ele é um fiscal de várias outras ações da prefeitura, ele está dentro da prefeitura, não tem condições de fiscalizar. E outra, como que você fiscaliza se é prefeito? Você tem que ir na rua todos os dias, tem que ter uma equipe que acompanha, tem que ter boletins. Não é, olha, hoje não foi, amanhã não foi porque era época de chuva. Bem, alguma coisa tem que ter. Nos processos não há. Nos processos há uma sequência de licitação, ordem de serviço, contrato, né? Licitação, contrato, ordem de serviço, aí iniciam as medições até acabar o saldo. Esses boletins de medição diários, né, que o secretário prometeu entregar, vocês constataram se existiam? Não, ele nunca nos entregou. O vereador Alex propôs ir lá na prefeitura para fazer essa verificação, mas acabou pela promessa dele não indo. E depois também não fomos mais. Tentamos fazer a CPI lá na Câmara, conseguimos 8 assinaturas, não conseguimos avançar, inclusive até hoje a gente está lá assim. Essas pessoas que a senhora nos relatou aqui, que contaram para a senhora a respeito de como funciona o esquema, o loteamento, que metade do que é gasto, na verdade, é desviado, elas se proporiam a depor a respeito ou elas tem medo? Elas basicamente são 3 pessoas que me falaram pessoalmente sobre isso. Todas em ocasiões diversas, assim, na crise do tapa-buraco ou em outras ocasiões, quando o Alcides Bernal saiu ou então quando entrou o Alcides Bernal, enfim, nessas ocasiões de ruptura. Mas então não foi assim, 3 pessoas que tiveram comigo e foram lá para